Dentro da pauta ambiental, temos várias ramificações que tentamos manter em uma legislação que permita a preservação, conservação, recuperação e sustentabilidade. Dentro desta pauta, o Brasil está tentando modernizar o Código Florestal e o licenciamento ambiental. Para entendermos melhor sobre este assunto, recebemos hoje o advogado e professor da Universidade Federal de Pernambuco e da Paraíba, Talden Farias, autor também de livros nas áreas de direito ambiental e urbanístico e vice-presidente da UBA, da União Brasileira de Advogados Ambientais. No programa de hoje, vou conversar com o advogado, professor e escritor Talden Farias sobre o Código Florestal Brasileiro e o licenciamento ambiental. Olá, Talden, tudo bom com você? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Renata. É uma honra estar aqui no seu programa, discutindo sobre o direito ambiental, as novidades da área ambiental. Então, é uma alegria e fico à sua disposição. Maravilha, eu que agradeço sua participação hoje, Talden. E antes da gente começar a conversar sobre esses dois temas, de extrema importância aqui na nossa legislação, eu queria que você contasse um pouco da sua formação e da sua experiência profissional. Bom, eu sou filho de advogados, meus pais são advogados militantes e cresci já pensando em fazer o curso de Direito, pensando em advogar, mas na advocacia convencional, que era a advocacia civil empresarial, que era a advocacia do meu pai. Quando eu me formei, fui morar em Recife, eu não tinha vontade de ser professor, eu não tinha intenção de seguir carreira acadêmica, e lá eu assumi um contrato na área ambiental do escritório. Então, era um contrato com a ABCC, a Associação Brasileira dos Criadores de Camarão. Eu era o único recém-formado, todos os advogados do escritório já tinham a área de atuação, a área tributária, a área contratual, a área civil geral, enfim. Então, eles disseram, Talden, você acabou de tirar o AB, não é especializado em nada, então estuda essa matéria, que era exatamente o direito ambiental. Eu comecei a estudar o assunto, então, desde o meu primeiro dia como advogado, minha primeira peça como advogado, já com a OAB, foi uma peça na área ambiental. Então, desde então, eu não larguei mais o direito ambiental. Então, toda a minha vida profissional, ou eu só atuei com direito ambiental, ou eu atuei principalmente com direito ambiental. Fiz depois, sentindo a necessidade de me especializar, então fiz especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz várias publicações na área, participo de bancas de mestrado, de doutorado, tenho várias orientações de mestrado, doutorado concluídas, sigo uma atividade regular de publicação e também advogo, faço advocacia privada, convencional, contenciosa e também de consultoria, e fiz um pouquinho de tudo na área. Então, trabalhei alguns anos também como advogado de órgãos públicos de meio ambiente, também como consultor de órgãos para implementação de órgãos ambientais, ou para treinamento de setor de licenciamento, setor de fiscalização. Sou advogado também, eu digo também porque eu divido essa tarefa com a doutora Andréa Struckel, minha amiga, então sou advogado da ANAMA Nacional, e fiz um pouquinho de cada. E isso me teve um preço, porque meu pai tinha um escritório na área civil e empresarial, e eu abri um novo flanco. Eu paguei um preço muito grande por isso, porque eu tinha algo pronto. Mas foi uma paixão, eu não saberia fazer outra coisa. Eu gosto do que faço, com todos os problemas, com todas as dificuldades da área ambiental, que são muitas aqui no Brasil. Atuar na área de direito ambiental é dificílimo. Eu certamente teria tido mais facilidade se eu tivesse seguido o conselho do meu pai, seja um advogado civilista ou empresarial. O caminho teria sido mais fácil, mas não teria sido tão prazeroso onde está
o seu tesouro está o seu coração. Então, é um caminho que eu sigo com o meu coração. Uhum. E você sabe, tal, outro dia eu estava conversando com o Rodrigo Mascarenhas, e justamente ele estava falando isso, né? Que o advogar na área ambiental no Brasil é um teste cardíaco, né? Porque tem todas tem todas as dificuldades que acho que só quem de fato atua na área ambiental sabe o que é esse dia a dia, né? Mas ótimo aí essa sua explanação, até para a gente conhecer, né, um pouco mais quem é o Talden, todo esse conhecimento, né, toda essa experiência dentro do direito ambiental. E para a gente começar a falar um pouco, Talden, o que é o Código Florestal Brasileiro, né? Qual a sua abrangência e a importância dele aqui para o Brasil? É a nossa lei florestal mais importante. Esse é o terceiro Código Florestal. Nós tivemos um de 34, um de 65. Não é um código, mas tem algumas questões que não são tratadas por ele, como, por exemplo, a questão da Mata Atlântica, que tem uma lei própria. Existe até uma discussão se ele seria um código realmente ou seria apenas uma lei florestal setorial. É uma lei muito ampla que contempla todos os biomas, embora, por exemplo, as especificidades da Mata Atlântica e de outras áreas de fato não são tratadas, mas eu entendo que faz jus a ser chamada de código em razão da sua amplidão. Essa lei ela traz obrigações e direitos para o proprietário rural, tem implicações também na área urbana, como é a questão da área de preservação permanente, e sofreu algumas modificações para ser editada em 2012 em relação ao texto anterior, mas de maneira geral nós tivemos a manutenção das áreas de preservação permanente, dos seus limites. A grande distinção aí foi que, em se tratando de rios, nós passamos a contar a partir do patamar médio da água e não mais do patamar mais alto. Isso pode fazer uma grande diferença, especialmente no bioma amazônico. Então, e o segundo instituto mais importante do Código Florestal, além da APP, das áreas de preservação permanente, que são limitações administrativas que se dão em situações de condições geográficas muito específicas, como beira de rio, topo de montanha, encosta de montanha, em torno de nascentes, por exemplo, mas nós temos também o Instituto da Reserva Legal, que é um percentual mínimo que o proprietário rural, independentemente de quem seja, ele deve preservar esse percentual de 20%, como regra geral, 80% no bioma amazônico, 35% no bioma do Cerrado. Então, de fato, é uma intervenção na propriedade, sem custo para o Estado, porque é uma limitação administrativa, e, portanto, esses seriam os dois institutos mais importantes do Código Florestal. Claro que nós temos outros, como a servidão florestal e vários outros, mas, de maneira geral, Renata, nós podemos dizer que o Brasil ele tem uma legislação florestal muito avançada. O nosso grande desafio é buscar a efetividade, buscar a implementação plena do que já prevê essa legislação. Inclusive, há quem diga que esse Instituto da Reserva Legal ele seria originário do Brasil. Eu não tenho certeza dessa informação, mas, de fato, é um instituto que, inclusive, é bastante anterior. No tempo do Brasil Império, já existia uma obrigação de se preservar, de se reservar certos percentuais de cada propriedade rural para fins de conservação. Uhum. E essa, se não me engano, Talden, é uma obrigação, assim, a gente não encontra esta obrigação em outros países, né? Realmente é uma obrigação que se coloca aí para o produtor rural ou para quem tem uma propriedade rural, e que talvez fora do país não se tenha essa mesma obrigação, né? Mas eu queria dizer que o Código Florestal, quando nós falamos de déficits de implementação, existem institutos também que não só cobram do proprietário rural, mas que
dão a outra mão, tentam estabelecer uma contrapartida, que é o caso, por exemplo, do pagamento pelos serviços ambientais. Então, é importante que o Código Florestal ganhe efetividade também naquilo que premia o proprietário que conserva o meio ambiente, que conserva o bioma. Então, assim, muita gente vê o Código Florestal como um ônus apenas. Obviamente, ele Sim. tem muitas obrigações, mas tem o outro lado também. E outro, dentro do comércio internacional, a questão ambiental cada vez ganha um peso maior. Então, o proprietário que conserva o meio ambiente, ele passa a ter um diferencial comercial apenas, não é só uma questão ambiental, ela Uhum. passa a ser também uma questão econômica. Uhum. E outro ponto que você comentou, que eu acho que é super importante e que muitas vezes as pessoas não se atentam para isso, né? O código, imagina-se que o Código Florestal só se aplica para a área rural, mas não, ele também se aplica para áreas urbanas, né? Quando a gente fala aí de APP urbana e que fica aquele limbo, né? Porque muitas vezes o município ele acaba não legislando ou entende que ele não tem competência para delimitar o que seria uma outra APP que não aquela estipulada dentro do Código Florestal. E as pessoas, quando adquirem uma propriedade urbana, não se atêm, né, não só para a questão da APP de margem de rio, mas muitas vezes para a APP de montanha, né, de morro, montanha, a questão da inclinação, que às vezes as pessoas compram essa propriedade achando que podem construir da maneira que querem, porque é a propriedade delas, mas existe essa limitação administrativa, como você bem disse. Então, é importante analisar. Muitas vezes, o imóvel está numa área já consolidada dentro da cidade, mas tem essa limitação que precisa ser observada, né? Perfeito, Renata. Observação fantástica. Na verdade, o Código Florestal, além das questões da própria flora, da própria floresta, da própria madeira, que obviamente ocupa um papel central nessa discussão, ele trata do uso do solo. Então, o solo urbano, o próprio solo rural também ele vai interferir, de acordo com determinadas condições geográficas, onde tem um rio, onde tem uma montanha, onde tem um morro, onde tem escarpas, onde tem uma nascente. Então, tem uma série de condições ambientais que o proprietário urbano ou rural ele vai ter de observar. Então, eu diria que ele é um código florestal, mas ele não é apenas um código florestal, porque assim, existe aquela ideia de que, olha, mas a minha propriedade não tem floresta há mais de 100 Uhum, anos. Sim, mas ele continua se aplicando porque ele é mais do que florestal. É, ele é ambiental e ele é de uso do solo, ou seja, ele é imobiliário também. Então, uhum, essa ideia de restringir o Código Florestal à floresta, isso já está ultrapassado há muito tempo. Primeiro, porque os recursos naturais, os recursos ambientais, eles têm uma relação de interdependência entre si. Então, por exemplo, o Código Florestal, quando ele protege a mata do rio, ele está protegendo aquela vegetação, a vegetação ripária, a mata ciliar, a mata de aluvião, e ele está protegendo também os animais que vivem ou que transitam por ali, ele está protegendo os peixes, ele está protegendo a qualidade da água, ele está protegendo a cidade que está lá, a jusante, contra enchentes, contra contaminação química. Então, eu diria que, numa linguagem bem coloquial, nós temos aí um combo, porque esses serviços, essas atividades, elas são indissociáveis. Então, existe uma complexidade aí, que é uma complexidade ambiental, muito além do florestal, mas que é uma complexidade econômica, que é uma complexidade imobiliária, que é uma complexidade de uso do solo. Então, qualquer atividade imobiliária, ela precisa, não só agrária, agroflorestal, agrossilvo-pastoril, ela precisa necessariamente observar o Código Florestal, que é uhum. uma das suas normas mais importantes. Não, perfeito. E outra colocação sua super importante é a questão do pagamento por serviços ambientais, no auxílio à preservação, né? Principalmente daí para a área florestal, muito embora, né, a gente tenha escutado que deve vir algo também para as cidades. Então, é uma contrapartida aí pela preservação ambiental das propriedades.
Então, realmente aí bem colocado por você, Talden. Exato, porque, na verdade, nós, né, que trabalhamos na política ambiental, trabalhamos com direito ambiental há um certo tempo, nos acostumamos a tratar tudo à luz do poder de polícia. Tudo é licenciamento ambiental, autorização ambiental, é fiscalização, é multa, é embargo. Óbvio que isso é importante, óbvio que isso não vai ser deixado de lado, não vai ser abandonado. Agora, precisamos dar um passo adiante, precisamos implementar os instrumentos econômicos de política ambiental. Então, o pagamento por serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos, ele tem um papel absolutamente crucial nas políticas públicas ambientais, porque ele, veja só, um empreendedor, ele fazer algo porque ele poderá ser multado, poderá ser embargado, poderá ser processado, é óbvio que isso tem uma carga de efetividade. Agora, quando a gente diz, olha, você tem que fazer algo porque você vai ganhar uma linha de crédito diferenciada, com juros diferenciados, você vai ter um benefício financeiro, uma isenção tributária, uma alíquota fiscal diferenciada, você vai ganhar dinheiro se você conservar. Então, a lógica já muda, ao invés do Estado se mover para verificar o cumprimento, o próprio empreendedor ele vai vir ao Estado com a comprovação plena e inquestionável da sua assertividade, da sua adequação. Então, isso tem uma eficácia muito maior. Eu sei, Renata, que tem alguns estudiosos que criticam os instrumentos de econômicos de política ambiental, como se, de certa forma, nós estivéssemos dessacralizando o meio ambiente, ou então privilegiando quem tem uma certa condição. Não tem nada a ver com isso. É um outro tipo de política ambiental que normalmente gera uma efetividade muito maior, porque você apela, ou seja, ele não é obrigado. Mas se ele fizer isso, ele vai ter uma vantagem. Então, nós apelamos para o voluntarialismo da parte, inclusive induzindo comportamentos ecologicamente corretos dentro da sociedade. Então, isso é muito bom, isso gera uma cadeia positiva de efeitos ambientais e econômicos. É tudo aquilo que nós precisamos. Então, o proprietário rural, ele precisa saber que ele vai cumprir o meio ambiente, não apenas porque ele vai ser processado pelo Ministério Público ou que poderá ser embargado pelo IBAMA, mas porque ele tem um interesse econômico. Olha só, historicamente, quando o INCRA fazia desapropriações para fins de reforma agrária, ele punia o proprietário que deixou em pé uma grande área florestal. Olha, essa área não tem retorno econômico, né? Então eu vou avaliar a menor sua área do que o seu vizinho que simplesmente explorou tudo. Então o que é que acontece? O próprio Estado ele induzia comportamentos ecologicamente errados, fazendo com que o proprietário rural, na dúvida, e muitas vezes sem a menor necessidade, ele, olha, eu vou desmatar tudo, até com uma postura preventiva, né? Se acontecer qualquer coisa. Então, o que é que acontece? É exatamente o oposto disso que nós estamos falando, ou seja, vamos criar benefícios, vamos criar instrumentos, e aí o Brasil tem uma lei nacional de política de serviços ambientais que não está implementada, certo? É uma lei de 2021, eu acho que é o grande desafio desse governo atual, é implementar essa política de fato. Foi criado um grupo de estudos que eu espero que até abril, enfim, no máximo maio deste ano, a gente já tenha aí um decreto estabelecendo os setores. A expectativa é que o setor rural seja contemplado no primeiro momento, mas como você bem falou, alguns municípios criaram o pagamento por serviços ambientais urbanos, especialmente voltado à figura dos catadores, que eles também prestam um serviço ambiental. É importante entender que o serviço ambiental não é apenas a árvore que está crescendo na floresta, ou o rio que está cruzando a floresta sem que ninguém o contamine. Obviamente, esses são exemplos de serviços ambientais, mas temos os serviços urbanos também. Então, eles precisam ser valorizados, até porque a pressão dentro das cidades é muito maior do que no campo. Então, é muito mais difícil manter um rio descontaminado dentro da cidade do que na área isolada. Então,
cada área precisa ter um olhar diferente para a sua realidade. Sim, perfeito. É a mudança, né, acho que de paradigma da política de comando e controle, que acho que é muito forte na Política Nacional de Meio Ambiente de 81, muito embora os serviços econômicos já estivessem previstos ali, mas, de fato, a gente não tinha, acho que como sociedade, avançado para a instituição aí de uma política econômica voltada para a preservação ambiental, né? E Talden, pegando um pouco o gancho, né, que você até já mencionou, da questão da utilização aí de solo, o próprio licenciamento ambiental, e que também é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, eu queria que você, né, falasse um pouquinho da importância também desse instrumento para a proteção do meio ambiente. Olha, o licenciamento ambiental, ele despontou como o instrumento mais importante da nossa política ambiental na prática. Por quê? Porque a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela não estabeleceu critérios de prioridade, de hierarquia. E nós temos um contexto histórico de exigência de licenciamento ambiental para financiamento, para crédito bancário, para benefícios agropecuários, de tal forma que o licenciamento passou a ocupar uma importância, eu diria, central dentro da política nacional do meio ambiente. Ele é o grande instrumento em termos de relevância prática, em termos de visibilidade. Tanto é que quando as discussões elas chegam não só ao Poder Judiciário, mas à imprensa, à sociedade, elas chegam no âmbito do licenciamento. Seja porque uma licença foi concedida e não deveria ter sido, ou não deveria ter sido nos termos em que foi, ou porque ela não foi concedida e deveria ter sido. Então, ou porque houve uma falha no estudo, ou porque não teve audiência pública, ou porque na audiência pública exigiram ou sugeriram tal e tal medida. Então, o licenciamento ele é um cano de escape, muitas vezes, de muitas projeções, de muitas até frustrações em relação à política nacional do meio ambiente. Agora, o fato é que essa importância que o licenciamento passou a cumprir, e que passou a cumprir em razão do seu processo de institucionalização. Então, muitas vezes, até para você fazer um registro no cartório de um loteamento, de um condomínio de lotes, de um condomínio edilício, o cartório ele passa a exigir a licença ambiental. Então vejam que diversos atores, o Tribunal de Contas, o banco, o crédito rural, o cartório de registro de imóveis, eles passam a interagir com o licenciamento ambiental, para a gente ver a importância que esse instrumento passa a desempenhar. Então, isso deu a ele um peso, uma sobrecarga, que faz com que nós tenhamos de rediscuti-lo e até redesenhado. Temos uma série de problemas envolvendo o licenciamento ambiental, problemas de falta de efetividade, de estudos mal feitos, de falta de servidores, falta de estrutura dos órgãos ambientais, de exigências desnecessárias também. Então, nós precisamos repensar o licenciamento ambiental para que ele possa cumprir melhor a sua tarefa. Ou seja, não é aquela ideia, olha, o licenciamento ambiental está atrapalhando, então vamos descartá-lo. Não, seria o contrário, seria vamos aperfeiçoá-lo para que ele possa atingir o seu final com a maior rapidez possível. Quando eu falo atingir o seu final, Renato, eu não estou dizendo, olha, a licença ambiental tem que ser dada da forma mais rápida possível. Não, não necessariamente. Ela tem que ser negada ou concedida com a maior rapidez possível, porque às vezes até o não para o empreendedor, ele demora muito. Então imagina, ele passa 2 anos para receber um não, e que isso vai, de certa forma, ele ficou 2 anos parado esperando uma resposta. Quando eu falo em sim e não, claro que eu estou falando de uma forma simplificada, porque muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, o órgão ambiental ele não diz um sim ou não. Ele diz, olha, você pode, mas você tem que modificar isso, você tem que reduzir isso, você tem que aumentar a sua área verde, você apresentou aqui uma grande quantidade de lotes no seu loteamento, você não vai ter essa totalidade de lotes que você pretendia. Então, o que é que acontece? Ele tem que adequar o seu projeto, muitas vezes. E, às vezes, nem é viável economicamente para ele. Então, o não
ou mais ou menos, ou talvez, ou pode até isso, ele tem que ser dado o mais rapidamente possível. E aí a gente precisa de automatização, a gente precisa de informações disponíveis sobre o terreno, sobre os biomas, sobre as atividades econômicas. Então, nós estamos chegando no momento, Renato, em que, logo, logo, eu vou ter todas as informações de todos os lugares do Brasil. Então, por exemplo, eu quero colocar um hotel, eu quero colocar, sei lá, uma fábrica de móveis, uma fábrica de refrigerante. Então, eu já vou saber a minha disponibilidade hídrica, a infraestrutura, se existe saneamento, se existe ônibus para as pessoas irem para lá, se existe uma unidade de conservação, de proteção integral no entorno. Então, essas informações, elas têm de estar disponíveis. Eu diria que nós temos uma lacuna de informação que o próprio poder público poderia disponibilizar e que aceleraria muito o licenciamento ambiental. E uma informação, eu acho que conjunta, né? Porque você tem, como eu estou falando da questão do Código Florestal, então você tem questões, restrições aí da parte verde, você tem questões de zoneamento, de atividades, e daí tem licenciamento que às vezes é só municipal, não fala com o Estado, ou às vezes até fala, mas depois a comunidade entende como falho, que é uma outra característica também, né? Porque o fato de eu ter uma licença ambiental não quer dizer que eu não possa ter uma ação civil pública contra o meu empreendimento, né? A questão do licenciamento e da possibilidade de eu estar em determinada localidade pode ser questionada a qualquer momento, né, Talda? Então, são questões aí que daí a gente até leva para uma discussão que acho que já é uma discussão feita, né, há alguns anos dentro do direito ambiental, se não deveria ser um autolicenciamento ambiental. Por duas razões. Uma, porque você não tem esta garantia de que, ao me instalar, eu vou ter a minha atividade segura. Pelo contrário, e a gente sabe que a atividade é uma coisa dinâmica e as cidades são dinâmicas também. E a gente não tem um planejamento urbano, talvez à risca, efetivo e que garanta para a empresa, muitas vezes, não ter um incômodo de uma população ali próxima, né? E mais do que isso, acho que o tempo do próprio licenciamento ambiental, como você bem colocou, para atividade econômica, você aguardar 2, 3 anos para iniciar o seu empreendimento, né, a sua atividade em si, quando a gente fala daí de empreendimento imobiliário, às vezes a gente escuta que tem empreendimento que passa por 10 anos de licenciamento ambiental, é muito tempo, né? A gente, aquilo que você planejou 10 anos Real, atrás né? já não é mais a realidade. E daí, como que a gente Exato. casa, né? Então, eu queria escutar também um pouco você, o que você pensa de tudo isso, né? Dessa questão aí desse autolicenciamento, mesmo porque dentro da legislação a gente tem a responsabilidade nas 3 esferas administrativa, civil e penal, que são responsabilidades fortes, e que daí a gente cai talvez na efetividade, na fiscalização. Então, né, são aí ideias, questões aí que eu queria te colocar também. Pois é, Renata, esse aí é o grande desafio. Na verdade, assim, em relação ao licenciamento ambiental, nós temos vários gaps, vários problemas, e aí você tocou em alguns muito importantes, né? Um deles é o seguinte: a falta de comunicação entre os órgãos ambientais. Então, não só entre os órgãos ambientais dos 3 níveis federativos, mas também envolvendo aqueles órgãos que não necessariamente são ambientais, mas que fazem interface com a política ambiental. Então, muitas vezes, o licenciamento estadual ou municipal ou federal mesmo, ele passa e daqui a pouco chega o IFAM, daqui a pouco chega a FUNAI, daqui a pouco chega o Ministério da Saúde, daqui a pouco chega o INCRA, daqui a pouco chega a Fundação Palmares, daqui a pouco chega o órgão estadual de patrimônio cultural, o órgão municipal de patrimônio cultural, e diz: olha, mas eu devia ter participado, olha, mas agora eu tenho uma sugestão. Então, qual a dificuldade de se criar, com todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje, um grande canal de interação entre os órgãos ambientais? Eles não precisam mandar um ofício, manda o processo eletronicamente, manda uma senha de acesso ao processo eletronicamente. Então, a Lei Complementar 140, ela não regulamenta essa interação entre os órgãos ambientais, mas principalmente entre os órgãos ambientais e os chamados órgãos intervenientes
do licenciamento ambiental, como é o caso que eu citei, a FUNAI, o IFAM, a Fundação Palmares. Então, é algo que, inclusive, poderia ser feito mediante decreto, e algo que eu espero que a atual gestão faça. Bom, outro problema, que foi a questão do autolicenciamento, é verdade que quando um ente federativo ele licencia sua própria obra, e não há um impedimento legal nesse sentido, mas ele tem uma, vamos dizer assim, uma tendência, uma possibilidade maior de sofrer pressões de ordem política, de não cobrar a compensação ambiental devida, ou de cobrar no papel, mas não cobrar como ele cobraria de uma instituição privada ou de outro ente federativo. Então, é preciso, é recomendável que nós tenhamos um estabelecimento de um sistema com maior acompanhamento público, com maior transparência dos chamados altos licenciamentos ambientais. Então, de repente, aquela grande obra é licenciada com a rapidez excessiva, sem os estudos necessários, sem a contrapartida, sem o pagamento da compensação ambiental. Então, de fato, é preciso toda uma cautela em relação a isso. Claro que existem os órgãos de controle, o Ministério Público, os tribunais de contas, a sociedade civil, o próprio controle interno também, mas isso não basta. É interessante a gente criar procedimentos específicos para melhorar a transparência do licenciamento ambiental. É claro que o licenciamento ambiental ele é a genie da música do Chico Buarque, né? Porque ele apanha de todo mundo. Então, quem é contra a exigência do licenciamento ambiental bate nele. Quem quer um licenciamento ambiental mais efetivo bate nele, né? Então, o fato é o seguinte, é que eu acho que isso é um consenso. O licenciamento ambiental ele precisa ser aperfeiçoado. E ser aperfeiçoado, não como algumas pessoas querem, que é ele deixar de existir ou ele virar uma mera formalidade, mas ele ganhar celeridade para cumprir o seu papel. Em alguns casos, a gente vai precisar modificar a lei para isso. Em outros casos, é um próprio procedimento do órgão ambiental. Eu vou dar alguns exemplos concretos. Por exemplo, muitas vezes o órgão ambiental estabelece prazos de licenciamento ambiental muito curtos. 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Eu entendo que esses prazos deveriam ser o maior possível, especialmente da licença de operação. Então, por quê? Porque se o prazo é muito curto, o maior número de processos em tramitação no órgão sempre é o DLO. Então, eu vou ter um número absurdo de processos em tramitação. O processo acabou de ser analisado há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, por licenciamento ambiental. Isso é ontem. E eu vou deixar de focar no pós-licenciamento ambiental. Porque para muita gente, olha, eu recebi a licença, tem um prazo de 3 anos, então eu fico 3 anos no limbo. O órgão ambiental não sabe da minha existência durante 3 anos. Não é assim, não deve ser assim. Deve haver um roteiro de fiscalização, e eu falo fiscalização presencial e fiscalização eletrônica, via remota, via satélite, e também a cobrança de relatórios de cumprimento, de condicionantes, de PBAs, enfim, de informações relevantes a respeito da atividade, a respeito do seu processo produtivo. Então, mais uma vez, a gente fala na questão da informação, como ponto central do licenciamento ambiental. Então, nós temos uma série de mudanças a promover. Inclusive, a digitalização ela tem um processo fundamental, e aqui eu falo, Renata, não estou falando de pegar o processo físico e digitalizar, necessariamente. Isso aí já é um avanço, certo? Mas o ideal é que haja ali um componente de inteligência no sistema, de tal maneira que, por exemplo, olha, esse documento já foi apresentado no processo anterior, eu resgato. Essa licença que ele está pedindo já está no processo anterior, eu resgato. Tem que ter um grau de interatividade nesses sistemas, inclusive a ponto do próprio sistema ele cobrar do empreendedor, até a própria renovação da licença. Ele sei lá, 2 meses antes do prazo de 4 meses, ele, olha, você tem que pedir a renovação, senão
vai deixar de ter aquela renovação automática se você pedir com prazo de 120 dias de antecedência. Outra coisa, por exemplo, eu sei que é uma discussão que muita gente não gosta, mas a própria licença prévia, ela poderia ser incorporada como uma fase da licença de instalação. Não é que o conceito de licença prévia deixasse de existir, mas haveria ali uma aglutinação, ela seria uma fase da LI. Porque ao mesmo tempo que ela é a licença mais importante de todas, concretamente ela não dá direito a nada. Então ela poderia ser uma fase inicial da LI. Então por que esse tabu? Por que a gente não pode discutir isso? Porque eu entendo, Renato, o seguinte, que qualquer medida de flexibilização, ela é bem-vinda desde que ela não abra mão do controle ambiental. Então, mantendo o controle ambiental, ela é bem-vinda. Então, por exemplo, se eu desonero o órgão ambiental de certas atividades, ele vai poder prestar atenção em outras. Então, olha só, se a cada 2 anos aquela LO vai ser renovada, eu vou ter um novo processo, tudo, mas aí eu coloco, vamos dizer assim, uma licença de 8 anos. Então, eu vou diminuir por 4 vezes o número de processos. E o órgão ambiental ele vai fazer melhor aquilo que ele tem de fazer, que não é só conceder a licença. Para muita gente, a concessão da licença acaba o processo, mas, na verdade, acaba uma fase, porque tem o cumprimento das condicionantes. Inclusive, nós assistimos vários problemas de danos ambientais, alguns até de maior monta, de empresas que estavam licenciadas. Ou seja, a gestão ambiental não é só obter a licença, mas o que se faz após a obtenção da licença também. É isso mesmo, né? A licença, ela é um documento que você tem, mas que não lhe garante nada, né? Não lhe garante atividade, não lhe garante que a atividade está sendo executada de acordo com o que deveria ser executado. Então, tem todo um processo. E daí, eu acho que é o que você colocou, né, Talden? Acho que faz a gente repensar essa interface, a interconexão de todos os organismos, né, de todos os órgãos de gestão, de modo aí mais sistematizado para que essas informações sejam trocadas com mais facilidade, né, de forma mais fidedigna, que dê uma garantia maior, tanto para o empresário quanto para o poder público, nesse processo como um todo, né? Então, realmente, aí, colocações excelentes aí que você fez a respeito aí deste processo como um todo. E aproveitando, Talden, né, a gente se encontrou até na COP, agora em Dubai, eu também queria aproveitar aqui que a gente está junto conversando, queria que você me falasse rapidinho, né, em relação à sua percepção, né, a sua avaliação, como o Brasil ele tem se saído na questão ambiental perante aí a comunidade internacional e até perante o que o Brasil se comprometeu aí a atingir em termos de metas na COP28? Pois é, nós estivemos lá juntos, Renata, nós nos encontramos lá em Dubai, tivemos o prazer dessa convivência lá e participamos da COP, participamos inclusive juntos de eventos oficiais da própria COP e, bom, a minha impressão pessoal, num certo sentido, é um evento tão grandioso e acontece tudo ao mesmo tempo que eu não deixei de me sentir um pouco perdido diante daquela grandiosidade que eu não esperava, porque foi a minha primeira COP. Tá? Segundo lugar, o nível das discussões é um nível muito alto e a questão do financiamento climático ele alcançou uma relevância muito grande. Quando eu falo disso, não apenas, por exemplo, dos fundos públicos dos países, como o Brasil ele tem o Fundo do Clima, os fundos ambientais em geral, que outros países também têm, mas e também do fundo, né? Foi uma novidade já do primeiro dia da COP, foi a implementação do fundo, que tinha sido discutido e aprovado na COP anterior, então ele foi implementado nessa COP, inclusive com a destinação já de bastante dinheiro por parte de vários países, né? Da União Europeia, da Alemanha, em particular, do Japão, dos Estados Unidos. Lá na COP, eu acho que de imediato já se levantou coisa de 700 milhões de dólares, depois isso já passou 1 bilhão. Então,
são sinais bem positivos de que esse fundo vai levantar e movimentar muito dinheiro, especialmente para os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, certo? Para, obviamente, serem aplicados em questões climáticas. É um fundo voluntário, de aplicação sem retorno, e então é um dado muito interessante. Mas, além disso, houve uma série de discussões envolvendo instituições internacionais e bancos nacionais privados que falavam exatamente da questão do financiamento climático, do blended finance, que é aquele financiamento que não é um financiamento pro bono, não é um financiamento que não quer ganhar dinheiro, mas ele abre mão, digamos assim, um pouco da sua renda para financiar atividades que sejam ambientalmente interessantes, exatamente para a gente poder cruzar, poder atravessar esse processo de transição ecológica. Então, é um ponto extremamente importante que nós tivemos. A Noruega voltou a enviar dinheiro para o Fundo do Clima, o que é muito interessante, porque isso demonstra uma espécie de retorno do Brasil à política ambiental, especialmente à política climática. Então, no governo anterior, as iniciativas climáticas acabaram não ficando tão bem vistas, bem recepcionadas no plano internacional. Então, é interessante nós passarmos a ter uma postura mais proativa em matéria climática. Então, o mundo tem essa percepção. Agora, claro que nós temos dificuldades, a questão do petróleo, a questão de como fazer essa transição energética aqui no Brasil. Lembrando que, de qualquer forma, nesse segmento, o Brasil ele tem uma posição privilegiada porque grande parte da sua matriz energética já envolve hidroenergia, energia eólica, energia solar, biomassa. Então, nesse aspecto, o Brasil ele é privilegiado, embora nós tenhamos um grande desafio que é diminuir o desmatamento ilegal, certo? Eu falo desmatamento ilegal porque existe um percentual de supressão de vegetação que ele é permitido, ele se dá, até porque as atividades se expandem, as cidades crescem, então é natural e é até certo ponto inevitável, num certo aspecto. Então, o Brasil ele sai melhor, e o mais interessante, Renata, é o seguinte, é que essa é uma COP que começou completamente desacreditada, porque o presidente da COP ele era o presidente da grande petroleira dos Emirados Árabes. Havia uma expectativa de um texto final muito ruim, o pior de todos. Eu conversava com algumas pessoas que tinham muita experiência de COP e a grande maioria falava isso, e no final das contas foi uma COP muito positiva, muito boa, onde o texto final ele prevê a transição energética, a diminuição do uso dos combustíveis fósseis, que são, de longe, o maior vilão da questão climática, são os combustíveis fósseis. Então, de fato, teria sido uma vergonha se não foi o texto ideal, mas ele foi muito próximo do ideal. Então, eu diria que foi uma COP muito alvissareira, muito positiva, e que deixa um legado de muita esperança. É claro, Renata, que muita gente diz, olha, mas essa é a COP, a 28ª Conferência do Clima, então as decisões são lentas. Olha só, as decisões são lentas, porque existe um regime jurídico internacional, em que cada país tem a sua autonomia, tem a sua soberania. Então, dentro desse processo, eu diria que houve um grande avanço, certo? Claro, não é o ideal, não é. Mas é aquela história, o regime democrático, um regime de direito internacional, ele tem que seguir as regras do direito internacional. Então, ele está avançando de forma positiva, de forma propositiva, de forma concreta, e houve sim um grande avanço. E a gente espera que teremos a COP no ano que vem, aliás, neste ano, né, que é um outro país também de petróleo, né, e o Azerbaijão, e em seguida, no ano que vem, nós temos a COP de Belém do Pará, a COP amazônica, onde
a expectativa é que nós fechemos os grandes desafios, as grandes demandas da área do clima. Agora, não resta a menor dúvida que nós temos uma série de problemas ambientais de todas as ordens. Aliás, quem trabalha com meio ambiente, você olha, a água é um problema, a biodiversidade é um problema, o solo é um problema, o Resíduo é um oceano é um problema. Não, se a gente pensar direitinho, Renata, a gente vai mudar de área, né? Trabalha com problema, né? Não tem assim, não, olha, eu vou fazer direito de família, porque, enfim, né? Mas, na verdade, eu acredito que você concorda com essa minha afirmação, Renata, que nenhum problema é tão urgente quanto a questão climática. Então, precisamos acelerar, acho que foi um passo positivo. Discordo daqueles que entendem que, mas olha, uma perda de tempo. Não, eu acho que foi bom, foi positivo. Não é o ideal, é natural, né? Então, eu acho que demos um grande passo. Agora, isso envolve uma série de atores internacionais, certo? Porque, olha só, no direito internacional ambiental, o Tratado de Montreal, que trata do buraco na camada de ozônio, ele é apontado como um grande exemplo de êxito do direito internacional ambiental. Agora, qual é a diferença? A diferença é o seguinte: quem é que produz o CFC? Era fácil identificar. E os gases de efeito estufa? Todo mundo produz. Todo mundo produz. Assim, é uma amplidão incomparável. Então, não podemos, até gostaríamos que tivesse a mesma velocidade, mas do ponto de vista prático não é tão simples, não é tão fácil. Eu gostaria que fosse. Então, seria ótimo se fosse. Sim. E tem a questão também que você mencionou, é uma questão global, que você envolve política internacional, né, o direito internacional, e tem todo um trâmite a seguir. Então, não é simplesmente, estamos lá, se discute, volta para casa e toca a vida. Não, você tem trâmites que são diferentes em cada país, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. E eu, particularmente, até antes de ir para a COP, ou mesmo lá na COP, eu às vezes me questionava, será que é importante, de fato, este evento? E acho que só depois de participar mesmo que a gente chega à conclusão, não, apesar, né, de todas as emissões geradas por todo mundo que está lá, ainda assim, eu acho que precisa, é importante, são avanços, né, pode ser que não seja na velocidade que se espera, mas trazem avanços, né? Então, são realmente aí reuniões, acho que importante, para fomentar a discussão, para disseminar conhecimento, para uma troca aí de experiência bastante grande. Então, acho que realmente aí é importante. E daí, Talden, antes da gente finalizar, uma última coisa que eu queria escutar de você, no seu ponto de vista, né? Até em relação ao que foi discutido na COP e a lição de casa do Brasil. É uma lição de casa que é muito mais em termos de fiscalização, de se colocar a mão na massa, ou você acha que tem ainda ajustes em legislação que o Brasil precisa colocar em pauta algumas temáticas que a gente talvez ainda não tenha avançado? Na verdade, eu acho que os desafios são de ambas as ordens. Nós temos uma questão orçamentária, que é destinar mais dinheiro ao Fundo do Clima e às políticas climáticas. Então, isso já começou. Esse ano, o volume de recursos destinado ao Fundo do Clima é bem maior do que o do ano passado. Isso precisa ser replicado também pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. O desafio da fiscalização, no caso do Brasil, é inquestionável, porque o nosso grande contributo para o problema vem exatamente da supressão vegetal, do desmatamento irregular. Então, o Brasil tem que fazer a sua obrigação, o seu dever de casa, para acabar de uma vez por todas a supressão vegetal irregular. E eu acho que a tecnologia pode ajudar muito o país nesse sentido. Acho que não é uma coisa que nós não possamos resolver de forma definitiva em poucos anos. Então, esse também é um ponto, ou seja, questão orçamentária, fundos, projetos, editais voltados
para os municípios, para os estados, para os órgãos públicos. Acho que as licitações, de forma geral, devem necessariamente contemplar as questões climáticas. Acho que precisamos regulamentar a nossa lei da Política Nacional de Serviços Ambientais, é um ponto importantíssimo. Isso é um gargalo que precisa ser resolvido com urgência. E a nossa lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, ao meu ver, ela está defasada. No momento em que ela surgiu, era uma lei bastante avançada, mas as questões climáticas elas mudaram muito mais do que qualquer outra área dentro da temática ambiental. Então, por exemplo, tentando ser mais concreto, nós não temos tipos penais específicos do clima. Nós não temos tipos administrativos do clima. O licenciamento ambiental, de uma forma geral, ele ignora a questão climática. Então, por exemplo, os termos de referência, os estudos ambientais, muitas vezes eles não sequer analisam a questão climática. Aí você diz, olha, mas espera aí, olha, se é uma grande usina hidrelétrica, e aí vai ter uma supressão vegetal, ela vai ter uma compensação florestal, ela vai ter a compensação do SNUC, mas olha só, é uma contrapartida climática por vias oblíquas, por vias transversas. O estudo do impacto climático em si, ele não foi tratado no licenciamento ambiental. Nós não temos padrões para tratar do clima no âmbito administrativo. Então, hoje, todos os órgãos administrativos do meio ambiente no Brasil, eles não têm vamos dizer assim, uma tabela, um referencial, um escopo para apurar o clima, a questão do clima. Claro, eu não estou falando assim, olha, de uma hora, amanhã a gente vai acordar e vamos ter referenciais para a questão climática de cada segmento empresarial. Mas, Renata, pelo menos aquelas atividades de grande potencial poluidor, não é admissível que a essa altura nós não tenhamos padrões climáticos para eles. Isso, inclusive, vai trazer até uma segurança para a própria empresa. Hoje o IBAMA, ele processa uma grande empresa que gerou um desmatamento no bioma amazônico pelo impacto climático. Salvo engano, é uma ação civil pública assinada pelo procurador federal Marcelo Koch no valor de 220 milhões. Veja só, ele não está discutindo outros danos ambientais. Ele está discutindo a questão do impacto climático apenas e tão somente. Então, se isso é colocado em cima da mesa de forma clara, apesar de ser um ônus no primeiro momento, né, que vai ser, mas isso vai trazer uma garantia para o próprio empreendedor. E dependendo do segmento empresarial, vai trazer até um diferencial em termos de imagem, em termos de tudo, no plano internacional. Imagina. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite, uma alegria, uma honra estar aqui com você nesse programa que é referência na área do direito ambiental, em particular, e dizer que eu estou nas mídias sociais, no Instagram, LinkedIn, Facebook, estou à disposição de todos que queiram me contactar. E, para finalizar, né, além de demonstrar aqui minha alegria, né, de estar participando desse espaço, eu queria dizer que nos próximos dias vai sair a nova edição do meu livro de licenciamento ambiental. Renata, inclusive, assim que chegar, eu tenho uma pequena cota exemplar autoral, então já lhe prometo o seu exemplar, tá? Muito obrigada. E licenciamento ambiental, nona edição, totalmente atualizada. Então, para mim, né, obrigado pelo espaço, fico muito feliz e parabéns aí pela condução do programa. Não, eu que quero te agradecer, Talden. Sempre é uma aula conversar com você, né? Não, imagino. Assim, eu acompanho aí seus artigos, acompanho a sua trajetória, então realmente eu que agradeço aqui e a gente sempre aprendo conversando com você, né? Então, realmente muito bacana. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com o advogado e professor Talden Farias. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.